tudo isso, né, fica à tona, às vezes, as pessoas ficam com dúvidas. E ainda tem a influência do exterior, a influência dos Estados Unidos. Lá, o nome mais comum é assessor. Por quê? Porque lá não tem faculdade de secretariado. Lá eles têm uma certificação. Roberto, eu acho que dentro, quando você estava falando, eu estava lembrando exatamente dessa questão dos Estados Unidos, né, dessa massificação, que é aquela fala que eu sempre trago nos meus encontros aí com os alunos de secretariado, que é a questão de que as pessoas, que nós fomos colonizados por empresas americanas e europeias, e nós lá não tem essa formação específica em secretariado. É um jeito diferente lá, uma legislação educacional e trabalhista diferente da nossa. Mas isso influenciou na forma de contratação. E aí, com isso, eu respondo um pouco o que o pessoal do Secretaries Group está nos perguntando aqui. Eu não sei se a Suzana ou a Verônica ou as duas que estão aqui conosco. Sim, elas estão questionando que muitas vagas hoje, né, que as empresas não respeitam. Isso não é novidade, né? Isso não é novidade, isso sei lá, o tempo todo que nós estamos aí há 30 anos falando sobre esse assunto, há 30 anos a gente tem visto isso, e diversas coisas foram feitas e continuam sendo feitas para que a gente sensibilize para a contratação específica de pessoas com formação e com registro profissional, né? Então, quer dizer, tudo depende muito do lado, sem dúvida, do empregador, e também eu trago de novo a questão do amor. Muito bem, quem não está enquadrado e que achava ou acha que assessor e assistente é mais bonitinho do que o nome de secretariado executivo, que eu acho super imponente, inclusive, secretariado executivo, eu acho lindo, né? Eu acho que tem uma força grande, né? O secretariado, eu entendo que essas pessoas precisam buscar isso pelo o amor que a gente já tinha falado. Esse é o livro, que é O Poder da Empatia, que eu tinha comentado com vocês, né? Não é um autor brasileiro, a Lu está me lembrando aqui que eu precisava mostrar para vocês, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. Eu vi lá na Você S.A., achei bonitinho, acho que até foi o Eduardo que estava comigo aqui em São Paulo, ele que comprou, e eu já estou lendo, já estou na metade do livro. A quarentena serviu também para colocar algumas leituras em dia, não só essas, né? Avançando dentro da nossa pautinha aqui, gente, eu acho que assim, o que a gente já tinha falado? Nós falamos, né, Beth, da importância... Eu queria falar mais um detalhe, Bel, eu queria falar mais um detalhe, que eu acho que para passar para outro item. Quando as pessoas estão, essas pessoas que estão buscando a informação, que eu acho que são maravilhosas, estão com a gente, estão querendo saber, né? O que é importante também para uma sinalização e até para a pessoa ter como reflexão. Como que a profissão está organizada, ok? Se você vai fazer uma faculdade ou vai fazer um curso técnico, não tem curso de assessor, ok? Tem pós, mas que depois a Bel fala da pós, né? Que não dá direito. Mas, então, eu quero falar... Já falou. Né? Então, secretariado técnico ou graduação, o nome é Faculdade de Secretariado. Não tem faculdade de assistente nem faculdade de assessor. Código de ética. Não tem código de ética de assistente nem de assessor. O código de ética é da questão, né, do profissional de secretariado, ok? Então, quando você... a lei é do profissional de secretariado. Então, se você começa a estudar, a levantar informações, você vai perceber que o que está regulamentado está como secretariado. Então, é mais uma informação. Mesmo assim, você pode falar, eu continuo querendo ser assessor assistente. Ok, nós respeitamos, ok? Mas nós não podemos deixar de compartilhar com vocês as informações, ok? E eu queria que a Bel falasse da pós, apesar de eu ter dado aula, mas eu acho que ela tem propriedade para falar do registro, porque muita gente acha que ao fazer pós, dá para conseguir o registro.
Tá bom. Eu até falo sobre isso, sim, mas eu acho que você já deu a dica aí, o caminho é esse, né? Não tem direito, né? Eu não posso fazer uma pós-graduação e achar que eu estou enquadrada dentro da lei, porque ela não ela é uma graduação, né? Eu preciso estar formada numa graduação. E talvez um dos exemplos que você goste de mim, embora a gente não tenha comentado sobre isso na nossa prévia, é a questão de que eu fiz uma graduação que me habilitou para o exercício de uma determinada profissão. Quando eu vou fazer uma pós-graduação, eu estou buscando uma especialização. Então, se eu fosse fazer medicina, se eu fosse médico, eu fiz tantos anos de faculdade, fiz a minha residência, e depois eu me especializei num determinado segmento, numa área dentro da medicina. É a mesma coisa com relação à questão da graduação. Então, eu preciso da graduação em secretariado para que eu possa obter o meu registro profissional. Não deu certo, fiz uma escolha diferente na minha graduação, volto para a questão de buscar um curso à distância que você possa se habilitar e acho que esse nosso recesso, essa nossa quarentena está mostrando algumas possibilidades com relação a isso, né? Eu acho que até os professores tiveram que se reinventar com relação a essa questão de como trabalhar, né? Eu acho que assim, e a questão da lei de regulamentação, que eu acho que são as perguntas que toda hora bate na nossa porta lá, ou na nossa ligação, lá dentro do Sincesp, e eu tenho o carinho e o apoio incondicional das duas Cássias lá que trabalham comigo, a Cássia Araújo e a Cássia Coelho, é que toda hora vem a mesma pergunta, e muitas vezes, gente, por empregadores, não é só a categoria profissional. As contabilidades, elas respeitam muito a questão da nossa lei de regulamentação. A gente acha que está tão ruim assim, mas não está. A gente até procurou fazer um segmento uma conversa específica com as contabilidades, porque eles entram em contato, tirando essa dúvida e respeitando, sim, a nossa legislação. Quem pode estar atuando dentro da profissão são aqueles que, até 1985, eles tinham tempo de serviço, que depois foi validado em 96 por 3 anos, né, 36 meses, ou após isso, evidentemente que em 85, a formação específica em secretariado, naquela época eram mais os cursos técnicos, depois foi indo para os cursos superiores. Hoje a gente percebe sim uma demanda dentro dos nossos registros de associados, de muita gente com curso superior e que foi buscar essa complementação do ensino técnico, né, para poder estar habilitado dentro da lei. E depois disso não tem chance, não dá para fazer, não tem outro caminho, é a formação, porque, como eu coloquei, 30 anos de regulamentação da profissão, você tem 30 anos, você não está dentro dessa atividade, você não está encaixado dentro da regulamentação da lei, né? E os tipos de registro profissional que nós temos, hoje é o técnico em secretariado e o secretariado executivo. Nós ainda não temos o tecnólogo dentro da lei. Não quer dizer que você fez tecnologia em secretariado que você não tem direito ao registro. Tem sim, mas sai como secretário executivo por serem cursos de graduação, cursos superiores, né? É isso que eu ia comentar com isso. Outra dúvida que aparece bastante para a gente são quem defere o registro profissional. As pessoas entram em contato com o Sincesp perguntando, eu quero tirar meu registro profissional, um dia eu já fui filiado, eu tenho direito? Não, não é a gente, não são as entidades sindicais, né? Estou falando pelo Sincesp, mas tem outras aí no Brasil, né? Não somos nós quem fazemos o registro profissional. Quem defere o registro profissional é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, hoje por meio, né, abraçada aí dentro do Ministério da Economia. E se você for na nossa página lá, tanto do Sincesp quanto do Develop, como obter o registro profissional, você tem algumas dicas de como você chegar dentro desses links que te habilitam e que fazem com que você busque o seu direito lá e faça a sua emissão, se você já estiver
enquadrado dentro das regras da lei. Então, está mais fácil hoje, né? Então, quer dizer, tem uma pessoa que até fez agora, desse período de recesso, um pedido, a gente não sabe, estamos acompanhando para ver se, inclusive, essa documentação, ela vai ser totalmente online e você nem precisa mais ir lá para você poder entregar essa documentação. Vamos ver se isso funciona. Eu só pediria um pouco de calma agora. Eu acho que agora é um momento de observação, como lá no começo a gente falou. Eu acho que todo mundo colaborando um pouquinho, ficando um pouquinho mais dentro de casa, eu acho que isso ajuda. Então vamos ter um olhar mais compassivo para que para que essa questão seja adequada e vamos acompanhar. E se vocês precisarem, vocês falam com a gente. Tem aí os nossos canais de comunicação via site, das nossas mídias sociais. Pergunta para a gente que a gente vai também ajudando vocês a investigar. Eu estou de olho nesse assunto para ver se a gente precisa ter alguma mudança de orientação com relação à questão de site e de links lá dentro. De qualquer forma, ainda não tem uma posição. Então, um pouquinho de calma, que daqui a pouco as coisas acontecem novamente. Né, Beth? Isso mesmo. Beth, oi. E a questão de, assim, tem muitas pessoas que trazem esse assunto, se não era melhor ter conselho. E aí, você quer falar um pouquinho sobre isso? Qual é a sua opinião? E depois eu coloco a minha? Eu vou colocar a ideia de conselho desde a época em que a Leida era presidente tanto do Sindicato de São Paulo como do Sindicato da Federação Nacional de Secretários. Foi um sonho, foi uma bandeira do movimento secretarial ter um conselho, ok? Foi. E nós fizemos todo um processo para chegar nisso. A gente até criou, né, comissões, teve muita gente que chegou nos deputados, fizemos comissão, uma série de coisas, e tinha até passado em algumas comissões. Por que seria? Qual era a luta? Qual era o objetivo? Se nós tivéssemos conselho, nós talvez pudéssemos ser um pouco mais flexíveis nesta questão de olhar todo o histórico do profissional e talvez o registro ficasse aos cuidados do conselho e não da Secretaria Regional, né, do Trabalho, das Relações do Trabalho, que vai seguir uma lei, ok? Então, quando existe um critério que ele está lá, os critérios para ser profissional de secretariado, técnico, secretário executivo, para se enquadrar são esses, uma secretaria, né, de trabalho, ela não vai ter a amplitude de conhecimento que nós temos, ok? Então, se tivesse conselho, talvez a nossa análise fosse um pouco mais ampla. Talvez não tivesse nenhuma dificuldade da gente olhar, bom, a pessoa fez outra escolaridade, vamos ver quantos anos tem de profissão, vamos ver se precisamos fazer, talvez, uma certificação aqui, para ver se ela conhece. Poderíamos até ter critérios diferenciados para reconhecer. Mas só que nós fizemos uma luta grande, só que teve um momento, agora eu só não vou lembrar em que governo foi, mas em que os conselhos aprovados até aquela época, ok, mas depois esses conselhos não teriam mais sentido pela aprovação do governo. Então o nosso, ele parou num determinado momento em que não se aprovavam mais conselhos. E aí a gente, de uma certa forma, teve que parar essa luta em relação ao conselho. Nós fizemos um caminho muito bonito, lutamos, mas não depende só de luta, depende de causa política, depende de necessidade. E uma das coisas que eu lembro da argumentação que o conselho não seria aprovado é que secretariado para o governo não é uma causa comum. Eles não estariam lutando por uma causa comum, estariam lutando por uma categoria. Então, esses assuntos que não seriam causa da sociedade como um todo, eles não tinham prioridade para serem analisados. E aí essa luta, de uma certa forma, parou, ou de uma certa forma a gente pode até falar, voltou a estaca zero. Por quê? Porque teria que começar todo um outro processo
dentro do que hoje as pessoas consideram que é válido ter conselho ou não. Muito bem, Beth. Eu acho que assim, ó, deixa eu só complementar duas coisinhas aqui. Eu acho que eu lembrei o que eu ia falar lá atrás, quando eu peguei uma sua palavra. Você falou secretárias, nós temos alguns meninos aqui, depois que a Birajara vai puxar sua orelha. Edu Birajara, perdão, eu me policio, eu faço tudo, mas tem hora que ainda me traio, mas eu peço desculpas em rede nacional. Mas o que acontece é o seguinte, os meninos, eles entendem, porque uma das coisas que eu trato, acho que naquele capítulo do livro Excelência, e que eu vi muito isso da história que vocês formaram, né? Que vocês construíram lá atrás, quando tudo começou, com a lei de regulamentação, com o trabalho, com as entidades de classe, com as associações, né? Que é de tirar o chapéu. Eu acho que a gente não faz nada novo. Vocês já fizeram tudo lá atrás, a gente só está repetindo os modelos, né? Você citou a Leida, incrivelmente eu respondi pesquisa de aluno lá de Brasília, não sei nem qual faculdade, Leida não é ninguém para eles, então assim, só para falar para você que é bom você resgatar a memória dela, que é a nossa precursora, foi muito batalhadora, ela que estruturou tudo isso. Se São Paulo tem, o Sincesp tem, hoje tem, deve muito à luta da Leida, né? Eu acho que a sapiência dela, a visão de futuro que ela teve com relação à questão da formação, né? Então, assim, a gente já estava caminhando para o final, já falei dos homens, já respondi para a Ângela sobre o técnico e o pós. A Xuci estava junto com a gente, obrigada pela presença, Xuci. Sim, a valorização do nosso registro profissional, e já chego na questão do conselho de novo, né? A Rosângela do Rio de Janeiro, obrigada pela presença também, Rosângela, muito bom estar com você. E sim, eu acho que tem a questão dos comitês, né? Quando a gente teve o comitê em São Paulo, que foi o Comitê de Educação, era um órgão dentro do Sincesp, né? Ele veio até como um espelhamento do comitê da FENASEC. Então é isso mesmo. Então acho que é uma batalha, tem que ter. A gente também, como associação lá atrás, né? Eu era de uma associação de secretários do Vale do Paraíba, mas a gente também não tinha esse poder, né? Então essa é a importância de uma entidade de classe, né? É por isso que tem essa questão. Mas quem sabe, né, Rosângela, com um jeitinho aí dá tudo certo. Eu vou chegar no conselho. Mas eu não sei se a Regina Silveira entrou. Oi? Eu queria saber, entrou também a Jo Camargo, que tá que linda! O Sindicato da Bahia também entrou, ok? Então, que gostoso! Então, olha, muito feliz dessas pessoas que nos procuraram e que deram aí esse apoio, ok? A Roseli Mazulo. Já estamos com 40 de novo. Já estamos com 40. Caiu, mas está subindo de novo. Muito legal. Roseli Mazulo. Oi, Xuci! Então, o Xuci, eu já estava falando. Eu estava falando da Ângela, ela está perguntando aqui, da questão do técnico em secretariado e se a pós-graduação daria direito, né? Não dá direito e tal. Então, isso a gente já explicou, né? Vai continuar como técnico em secretariado. Já agradeci a sua presença. Falei da Rosângela, do Rio, que a batalha de conseguir mesmo, ela tem que estar estruturada dentro de um CNPJ e de um valor legal, vamos dizer assim, né? Sorte para vocês aí do Rio, né? Vamos ver como que a gente pode estar fazendo. Queria comentar que hoje, não sei se está aqui agora, a Regina Silveira estava junto com a gente, é aniversário dela. Super beijo para você, Regina. Obrigada por tudo que você faz com a gente, acho que é super bacana. Os apoios que você dá, né? A Nilzenir também está com a gente, a Nilzenir, lá do Maranhão. Que linda, que linda. Vai anotando aí, Beth, daqui a pouco você fala todo mundo aqui. Vi a Angelita aqui também, vi a Adriana Neves aqui, adorei, a Cláudia Avelino, o Birajara, já falei dele, né? E a questão do conselho que você falou, Beth, só para eu complementar um pouquinho com relação a isso, né? O que eu acho? A Ana Maria, lá de Santa Catarina, ela sempre também foi uma das precursoras aí, junto com toda essa galera que está aí, né? Que está aí nos assistindo, a Nilzenir, você,
acho que não sei se pelo Sindicato da Bahia estamos com a Rita, eu não sei exatamente quem é, mas de qualquer forma a gente tem um representante aqui, né? Então, assim, o nosso carinho por todos vocês que estruturaram tudo isso. Mas uma das falas da Ana Maria é a questão de que a gente não precisa de conselho profissional, porque a gente tem um registro, gente. Nós temos 30 anos de regulamentação da profissão. Então, assim, a criação de um conselho, ele é uma autarquia. Outro dia, não tinha nada a ver com a gente, mas tinha um pouco a ver com essa história da medida provisória 975, que a Beth até comentou um pouquinho, falando sobre isso. Eu não entendo que o governo, e principalmente esse governo atual, ele defira registro, conselhos profissionais, porque isso está ligado ao governo de alguma forma. Sai uma verba do governo. E o que eu li? Falando do presidente Bolsonaro, era de alguma coisa que ele estava falando. Não mexe em conselho porque ele é uma autarquia e sai dinheiro do governo federal. Então, precisa prestar atenção com relação a isso. Com relação à questão de ser previdente, batalhar sim, mas por que a gente não dá valor para estimular mais pessoas a buscarem o registro profissional? Eu acho que isso é interessante, é como eu coloquei, né, ter o maior orgulho de ter conseguido o meu registro profissional. Acho que o meu medo fez com que fosse um do primeiro aqui da região do Vale do Paraíba, não sei o que era codificado naquela época, contabilizado, se era uma sequência numérica ou não, mas o meu era número 73 de 1986. Então, eu acho que é uma coisa para se pensar com relação a isso e valorizar. Batalha sim pelo conselho, tenha consciência, mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil de buscar isso, porque é uma autarquia. Principalmente num regime agora de muita recessão. Não foca nisso. Foca de novo no amor, né, Beth? Foca na empatia. O que eu tenho na mão, né? Exatamente. E olha, Bel, eu também queria fazer jus aí a esse pessoal que começou o movimento. Você falou da Ana, né? A Nilza também daquele tempo, o pessoal do Paraná, a Neuralice, a Antonieta, né? A querida Ilma que se foi e outras pessoas, né? E tem uma coisa que eu acho que também foi feito de uma forma precursora e maravilhosa, que foi o intercâmbio com as secretárias de outros países, né? E o que a gente pôde perceber com esse intercâmbio? Que nós estamos na frente, entendeu? Então, essa ideia pioneira que a Leida teve de chamar os Estados Unidos, ter contato com outras confederações, o que mostrou? A gente fez uma análise das competências e o que nós percebemos? A profissão mais organizada, que tinha uma série de conquistas, o Brasil estava em primeiro lugar, tanto que tem aquela matéria, que ainda faz o maior sucesso, de 2002, do jornal The Guardian, que fala, as secretárias, aí está olha, agora eu estou só traduzindo a matéria, tá? Vou adaptar, os profissionais de secretariado do Brasil são os mais bem preparados. E eles falavam, por causa disso, né? Da profissão, ter graduação, ser regulamentada, ter um sindicato. Então, gente, nós temos que ter orgulho. Às vezes a gente tira o chapéu para os outros países, quando os outros países estão tirando o chapéu para nós. Na nossa profissão, nós somos primeiro mundo. E a gente precisa ter orgulho disso. Entendeu? Tem que ter essa bandeira. Lá nos Estados Unidos, nós fomos no congresso, eu fui junto com a Leida, com a Lucelena, que na época era também. E sim, gente, eles falavam com tanto orgulho o número da certificação, que lá chamava CPS. Então eles falavam o nome deles. E quando falavam CPS, o olho brilhava. CPS, número tal. Então, isso é um orgulho de ter certificação. Entendeu? Então, eu fiquei assim, babando da gente ter esse orgulho aqui, entendeu? E nós temos o nosso registro, então vamos pôr registro tal, né? E quem não tem, a gente respeita, está esclarecendo, e quem sabe esse amor aí que a Bel falou, e que eu endosso embaixo, adorei a questão da empatia. Vamos fazer um investimento, né? Um investimento aí, você fica regulamentado. E olha, e além de tudo, não deixe
passar, às vezes, uma oportunidade de um grande emprego numa empresa que pede registro. E tem uma série, não vai dar para falar aqui, mas tem empresas grandes, que se você não estiver enquadrada, você não entra. Agora a gente está com 49 pessoas, a gente agradece super a audiência de vocês, eu acho que é super bacana, né? Só falar mais uma pessoa, a Kellen de Brasília também estava. Já ia falar dela, estou felicíssima com a presença da Kellen aqui. Ó, deixa só para a gente poder só tá concluindo, Beth, eu acho que assim, a gente já falou do amor, a gente já falou da empatia, né, de servir o outro, de você ter um plano e um projeto de carreira. Então, se você gosta do secretariado, por que não? Se enquadra, se ajusta dentro da lei. É isso que todos nós queremos, estar junto, regulamentando o Brasil inteiro dentro desse amor que a gente tem, né? Eu acho que outras pessoas vêm, né? Então, acho que é importante a gente estar vendo isso, né? É importante a gente deixar esse legado para as pessoas, né? Deixar isso para pessoas que virão, né? Eu digo que daqui a pouco eu tiro meu time de campo, né? Então, quer dizer, eu acho que algumas pessoas já passaram para fora embora, né? Eu acho que a gente precisa de renovações, né? Exatamente, a gente precisa dessas renovações. Aí daqui a pouco eu faço os meus elogios para todo esse pessoal que está aqui, né, gente? Não dá para tirar ninguém, são pessoas só maravilhosas que estão aqui com a gente, né? E pessoas muito envolvidas conosco, com o nosso trabalho, com a missão do secretariado, né? Então, assim, a gente já falou de se colocar no lugar do outro. Eu entendo que a legitimidade da profissão é o amor, é a formação, é buscar o seu registro profissional, né? Então, assim, se mostre inserido com relação a tudo isso, tá? Para quem a gente não respondeu, eu vi que tem algumas pessoas que escreveram aqui: oi, Bel, estou aqui, vou te mandar pergunta. Manda assim no direct que eu vou responder. Só para poder finalizar aqui, Beth, e citar mais algumas participações, não sei se você tem mais alguma aí. A Zahara também estava assistindo. Quando eu falei sobre a questão se tem custo, ela escreveu: não tem custo, não tem custo nenhum para emitir isso, né? Então, acho que o único envolvimento que talvez a gente precise nesse momento super delicado de entidade sindical, de comitês e da nossa atuação entre Sincesp e Develop, que são entidades co-irmãs, o apoio de vocês, já que a gente não tem contribuição nenhuma mais, né? A gente não tem contribuição sindical, as contribuições assistenciais, elas são muito incipientes para fazer a manutenção do nosso trabalho, né? Então, assim, o que a gente pede? Se associe, seja no seu estado, ajuda, contribui, faz alguma coisa, faz com que isso vire uma forma de contribuir, né? No nosso caso, a gente tem o Sincesp, que cuida da parte legal, o Develop, que cuida da parte de informação. A Beth também é diretora lá junto comigo agora, né, Beth? Então, sim. O que acontece? A gente só pede R$15 por mês. Outro dia eu coloquei num grupo nosso aqui interno, eu falei: não é possível que com R$15 você faz uma manicure por mês com R$15, você toma quantos cafés por mês com R$15? Você compra um lanche do McDonald's, que eu até tive essa experiência outro dia aqui, com R$15, não compra, gente. Então, pode se abraçar com relação a essa questão de chegar no Develop. Aí eu respondo para a Juliana Paz. O Develop, ele abraça profissionais do Brasil inteiro. Nós queremos trabalhar para o Brasil inteiro com ações. Como Sincesp, a gente não pode, tem a parte legal que a gente representa, como Sincesp, só o Estado de São Paulo. Aí, a Kellen, então, já falei da Kellen, já falei da Márcia Almeida, que está aí junto com a gente. A Márcia Almeida, inclusive, é a nossa diretora agora, né, Márcia? Muito obrigada pela sua presença, pelo seu comprometimento com a gente, né? E aí, o que eu quero falar para vocês, com relação, só para a gente encerrar. Quem é de São Paulo, mesmo com esse recesso todo, nós estamos negociando com o setor patronal. O que a gente achou melhor? A gente achou melhor discutir as cláusulas econômicas só depois
que a gente terminar essa recessão, porque a gente não sabe nem qual vai ser o comportamento da empresa. Nós temos recebido vários contratos de redução de jornada, de 25%, 50%, 70%, suspensão de contratos de trabalho. Então, o que a gente está fazendo? Renovando as cláusulas que não sejam econômicas, e aí a gente vai, então, depois retomar tudo isso. Está tudo na página, está sendo celebrado, está sendo negociado. Agora, às 2h, eu tenho uma reunião com a Sociedade de Advogados, né? Então, assim, o que acontece com relação a isso? O que a gente negociar, a gente vai colocar nessa página de negociações lá. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Eu espero que a gente tenha contribuído, que a gente tenha passado para vocês o melhor da gente, que é isso que a gente quer, a nossa super identidade, o nosso super amor pela profissão, que é assim que a gente quer estar seguindo com vocês e valorizando e fazendo com que cada vez mais gente se ajustem dentro da norma que é a lei de regulamentação da profissão e vá buscar tudo isso de uma forma incansável, né? E você, Beth, o que você me conta para a gente encerrar, então? Queria agradecer, eu também eu quero passar meu bastão, eu não vou deixar de participar nunca, mas eu acho que tem muita gente jovem, brilhante, que já está, né, podendo pegar essa bandeira, e eu incentivo todas essas jovens, acho maravilhosas, por isso que nós estamos sempre juntas. Eu queria só também falar uma coisa que às vezes nos questionam, e falam como se nós tivéssemos um caminho para fazer isso. Então, muita gente fala, puxa, mas tem 30 anos de regulamentação, e por que o mercado ele ainda aceita profissionais com outras formações? Gente, nós não temos esse poder. Não temos o poder de mudar o mercado. Então, eu acho que isto é um trabalho de formiguinha, ok? Então, às vezes o mercado se ajusta, às vezes não. Mas onde que o mercado vai valorizar? No amor. Se a gente falar com orgulho, eu sou secretária, atualizar, saber o que nós fazemos, saber o que nós somos capazes, falar desta união, dessa profissão, o mercado vai mudando, ok? O mercado, ele cuida de todas as profissões. Não vai ter um mercado especializado em secretariado. E nós não temos cacife para fazer com que todo mundo nos conheça e que precise de regulamentação. Não temos. Então, nós confiamos no trabalho de formiguinha. Esse trabalho pode dar resultado. Vem dando, ok? Mas a gente precisa da adesão de mais pessoas, que nem vocês que estão aí, ok? Então, esse amor, eu acho que ele faz com que a gente... Tem muita gente que me pergunta, por que você ainda está nesse movimento há tantos anos, né? É o amor, certo? Eu acho que só o amor pela profissão, eu acho assim, que tudo que eu aprendi na vida, eu devo a essa profissão, ok? Então, tiro o chapéu, morro de orgulho. Hoje eu lido também com outras profissões, mas o meu DNA é de secretariado. E eu falo de boca cheia. Eu sou feliz, eu era feliz e sabia, eu sou feliz e também eu tenho orgulho de falar, fui secretária. Então, e eu acho que as pessoas me olham com orgulho quando eu falo isso. Porque tem ainda algumas pessoas que falam, eu falei que ia fazer secretariado, e as pessoas não responderam, falaram, não me incentivaram, falaram se ainda existe. Eu acho que depende muito do nosso posicionamento. Ninguém nunca me falou mal de secretária, porque eu não deixo. E olha que eu sou da paz, quem me conhece sabe que eu sou da paz. Mas é que eu falo com tanto orgulho que ninguém tem coragem de falar mal. Então, gente, eu acho que esse é o caminho. Aqui, né? Eu acho que todos aqui estão capacitados para distribuir esse amor e essa conscientização, né, Beth? Eu acho que eu gostar é legal, eu empaticamente me colocar no lugar do outro e trazê-lo para o meu lado, eu acho que pode ser uma solução, né? E esse pode ser um caminho. Você fala, você tem esse lugar de falar que tudo nós devemos em relação à profissão, né? Eu acho que você tem toda razão, eu também coloco muito isso com relação a essa questão. Eu gosto de sempre ressaltar
que tudo que a gente tem dentro do secretariado, ele cabe em muitos outros lugares, né? Então, assim, o que eu acho que é uma experiência super nova minha, que eu tenho bastante orgulho, de gestão de eventos, e que eu falo que tudo que tem dentro das nossas atribuições cabe dentro de gestão de eventos, né? Hoje, essa modalidade de trabalho de secretariado remoto, autonomia para você trabalhar à distância, tudo isso mostra que você precisa. No meu caso, uma experiência nova, que se vocês quiserem, a gente pode depois discutir com relação a isso num outro momento, né, que agora já não dá mais, a gente já está encerrando, é que eu, até graças ao secretariado na TV e a Adriana Neves, eu consegui 2 alunos de Braga, Portugal, para falar sobre gestão de eventos. Então, assim, é muito legal quando você pode compartilhar com o outro o seu conhecimento. E uma das coisas que a minha aluna, Daniela, lá de Portugal, falou, quando eu pedi para ela fazer uma avaliação, quando a gente já estava na 3ª aula dessa mentoria, eu falei, o que você já tirou de tudo isso, né? É um casal, né? Ela falou que a gente precisa, que em gestão de eventos é importante ser organizado. Então é isso mesmo. Eu acho que o nosso plano de ação, o nosso diferencial, ele é a questão de organização e de planejamento. E com isso, eu acho que a gente vai ser o diferente de todo mundo dentro da organização. Quero agradecer a Neuralice também, que estava junto com a gente. Não viu, quem do Rio Grande do Sul estava aqui, mas parece que sim. Super feliz com vocês, com a presença de vocês. E a gente espera o que vocês mandem pra gente no direct, fala comigo, fala com a Beth, desse momento fala comigo. A gente vai selecionar e quem sabe a gente marca um outro encontro, né, Beth? Isso, eu queria agradecer e dar fazer 2 pedidos, tá? Assinem o Develop e o Secretariado na TV, ok? Vocês vão ajudar muita gente a começar a olhar pra gente de uma outra forma. Okay? Vocês vão dar visibilidade à nossa profissão. Então, fiquei super feliz. No Develop, associe-se. Se você entrar no develop.org.br, você tem lá. E no Secretariado na TV, está no YouTube, é seguir e ver os nossos vídeos, que a gente já produziu até agora, e de vários outros profissionais, não só os meus e não só da Beth, mas tem um time super bacana, junto com a Adriana Neves, e aí você vai conhecer todo esse material que está lá. Tá bom, gente? Combinado, Beth? Combinado. Até a próxima, gente. Amei. Até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Muito bom. Tchau. Beijo.